Boa tarde. Aqui é o Jusa Nunes de Moura Filho, poeta verdureiro. Eu, em 70, tive o prazer de conhecer Cabo Frio. De 70 a 72, eu vivi uma experiência muito boa. Praia do Cabo é um lugar muito gostoso. Eu e meu primo trabalhava em uma metalúrgica de segunda. Trabalhava 1h30 durante a semana para não trabalhar no sábado. Então, quando chegava na sexta noite, a sexta que nós largava do serviço, a gente pegava o ônibus e viajava para o Arraial do Cabo. Ficava sábado, domingo, aí viajava na segunda-feira cedo para pegar no serviço aqui 7 horas da manhã. E eu tive uma experiência muito boa no Arraial do Cabo. Lá, quando nós chegava no clube, se não tivesse vaga no clube, eles mandavam a gente ir para o hotel. Então a gente ia para o hotel, ficava hospedado no hotel, aí de manhã cedo ia para o restaurante Meu Cantinho, que era um restaurante muito famoso. Lá em Arraial do Cabo, na década de 70, tinha um restaurante muito famoso que era frequentado por muitos artistas. Aí a gente chegava lá no Meu Cantinho, tomava o café da manhã, chegava na hora do almoço, almoçava, jantava com direito a bebidas. Aquele futebol de Cabo Frio era uma coisa de louco. Eu não sei onde que eles arrumavam tanto dinheiro, porque você já imaginou você ter hospedagem de hotel, você ter café da manhã, você ter almoço e janta com direito a bebidas? Era coisa de louco. E esse meu amigo Jamico, o nome dele era Jaime, só que a gente chamava ele de Jamico. Era um dos melhores zagueiros que eu já vi jogando futebol. Ele era uma pessoa, uma figura muito brincalhona. Estava arriscado ele fazer um incêndio em alto mar ou fazer defunto levantar com o humor dele. O que acontecia? Eu, na firma, nessa metalúrgica que eu trabalhava com meu primo, nós não trabalhávamos no sábado, mas quando o patrão queria fazer extra, ele me chamava: dá para você fazer extra? No caso, eu não jogava no Guarani, né? Eu ia de carona com meu primo. Aí o que acontecia? Eu falava pro meu primo: o patrão chamou para trabalhar, não vai dar para mim ir. Aí meu primo ia sozinho. Quando chegava lá, os colegas perguntavam, os outros atletas do clube perguntavam assim: cadê o outro atleta? Aí Jamico se apresentava, muito brincalhão, muito sacana. Aí Jamico chegava e falava assim: olha, eu tinha costume de raspar a cabeça, e aí ele vai e inventa essa aqui. Olha, ele está fazendo faculdade para medicina. Aí quando chegou aqui, ele me falou, né? Ele falou: o pessoal perguntou por você, eu falei que você estava fazendo faculdade para medicina. Aí eu dei muita risada, né? Aí, tudo bem, se passa o tempo, chega uma outra ocasião. Isso eu conheci de 70 a 72, que eu frequentei lá. Aí chega uma outra ocasião que eu faltei de novo por causa do trabalho. Aí os colegas, quando perguntaram: e cadê o outro atleta? Aí Jamico se apresenta e Jamico vai e fala assim: ele é centroavante do Barreirinha. O Barreirinha era um time que tinha lá em Paquetá, o Barreirinha de Paquetá, na época era muito famoso. Aí quando ele falou que era centroavante do Barreirinha, aí quando ele chegou aqui, ele me contou, né? Ele falou assim: o pessoal perguntou por você, eu falei que você não deu para você vir porque você era centroavante do Barreirinha. Aí eu dei muita risada, né? Aí se passa o tempo, um belo dia, nós chegamos lá na sexta-noite, aí no sábado, nós saímos para ir jogar lá no Campo do Brasil. Aí para nós jogar não, para eles jogarem, eu ia de carona. Aí quando chegamos lá no Campo do Brasil, o time que ia jogar com o Guarani, que disputava um campeonato lá em Cabo Frio, antes do Cabo Frio subir, o futebol de Cabo Frio era muito forte. Parecia o futebol daqui do Rio de Janeiro, um Vasco Flamengo, um Fla-Flu, Palmeiras e Corinthians, o pessoal era muito fanático. Aí
chegamos lá no Campo do Brasil, o time não veio. Aí, lá no vestiário, o pessoal trocando material, né, botando material para treinar, aí o Carlos Alberto, que era um dos melhores meio de campo do Guarani, chega para mim e fala assim: pô, bota o material aí, vai brincar com a gente, vamos treinar com a gente aí. Aí eu fui obrigado a dar um breve, dizer que estava machucado, porque eu não tinha condições de entrar em campo de jeito nenhum. Aquele pessoal que jogava ali, eu ficava bobo. Eu via tanto craque ali naquele Guarani jogando, que eu ficava pensando como é que eles não tinham chance de estar jogando no Fluminense, no Flamengo, no Botafogo, no Vasco. Eu ficava pensando nisso, como é que pode? Futebol que esse cara tem e não tem condições de jogar lá no time daquele lá. Então era muito divertido. E esse finado Jamico, né, que tem um mês que ele morreu, ele era um cara muito brincalhão. Ele estava arriscado fazer um incêndio em alto mar, os peixes não querer isca para pescar por causa do humor dele, e fazer defunto levantar. Se ele tivesse em algum velório, o que ele contava estava arriscado o defunto levantar, porque ele era fora de série. Eu nunca vi uma pessoa tão animada, tão divertida igual aquele homem, porque eu sou uma pessoa bem divertida, mas eu dava muita risada com o Jamico. O Jamico era fora de série. Em qualquer lugar que o Jamico estivesse, ele fazia festa. Poderia estar a maior tristeza, mas depois que o Jamico chegasse, acabava a tristeza. Eu ficava bobo com aquilo ali. Eu falava, como é que pode, rapaz? Esse homem, ele tinha que trabalhar em televisão. Então eu tive essa experiência boa aí, ó. Eu falo muito bem do Arraial do Cabo, Cabo Frio. Eu estou até com a pousada agendada para mim ficar 2 dias